Como definir a melhor abordagem aí para o seu projeto de software? Será que você deve usar a abordagem ágil, que é a mais comum para gerenciar projetos de tecnologia? Ou você deve ir para a abordagem cascata, que prevê tudo e aí você tem complicações derivadas disso? Ou a abordagem híbrida, que é o que, se você me acompanha há algum tempo, você sabe que eu falo bastante, que é a evolução da gestão ágil. Se você quer saber como resolver isso de uma vez por todas aí no seu projeto de tecnologia, os benefícios, como construir uma estrutura que vai orientar você e a sua equipe ao que precisa ser seguido e também saber mudar cada elemento dessa estrutura, porque não é simplesmente, vou usar ágil, vou usar híbrido, vou usar cascata. Você quer saber no detalhe como fazer isso? Então, fica comigo até o final desse vídeo. E se você está chegando agora aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar e se manter como gestor de projeto de software altamente organizado, produtivo e realizado. Então, se você tá chegando pela primeira vez, considere se inscrever aqui no canal para não perder mais nenhum conteúdo e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Se você não gostar, deixa um comentário porque você não gostou, porque o seu like fortalece muito aqui o meu trabalho para que eu veja que está sendo relevante para você e vai me manter motivado para continuar fazendo conteúdos bons que ajudem vocês de verdade nesse objetivo, tá bom? Vamos lá para o conteúdo então, né? Olha, a motivação para esse conteúdo é a construção recentemente, né, que eu fiz de uma abordagem de desenvolvimento para um cliente, tá? E diante ali de um cenário que o cliente, ele não respeitava, né? O cliente do cliente, no caso, né? Não respeitava um padrão para construir as famosas histórias do usuário. E aí a diretoria via que, poxa, às vezes tinha uma sprint ali que tinha coisa demais, não entregava, e às vezes eles não conseguiam criar um backlog de histórias de usuário para sprint, e aí acabava tendo problema, né? Então, a diretoria do meu cliente falou assim, olha, vamos transformar esse seu processo aí de construção do produto em cascata. E o cliente falou, não, eu quero ágil, mas não basta você definir, vai ser ágil, vai ser cascata, você precisa de regras claras, tá? Então, vejam só, o que é essa regra clara? Então, é um artefato aí de gestão que você pode usar que se chama abordagem de desenvolvimento, tá? Ela é composta por esses elementos aqui. Então, você vai avaliar quem que é a referência de requisitos. Então, você pode ter, por exemplo, você é uma documentação CIPOC, né? Isso aqui é uma modelagem, uma anotação de processo fornecida pela pessoa X ou pela área X, ou você os processos da área tal, né? Ou funcionalidades já existentes de um determinado produto que vão ser usadas como referência, né? Então, aqui é a referência de requisitos. Ou podem ser gestores de determinadas áreas, né? Quem será o dono do produto ou parte? Então, geralmente vai ser um papel como o gestor da qualidade, autoridade de mudança ou Product Owner, caso você queira ali pegar do Scrum Guide, né, as responsabilidades do Product Owner. O outro ponto aqui vai ser quem será o fornecedor do desenvolvimento. Então, é a equipe que vai construir tanto a equipe de desenvolvimento quanto depois a equipe de qualidade, tá? Um ponto importante aqui sobre dono do produto, se você faz projetos para fora, digamos assim, né, como esse meu cliente aí, que é uma empresa de tecnologia, faz transformações tecnológicas dentro de um cliente. Então, é comum você ter o Product Owner do fornecedor de desenvolvimento e o Product Owner do cliente. Então, os dois precisam ser mencionados aqui, tá bom? Aí, você avalia, como os fornecedores construirão e priorizarão esses requisitos. E é aqui que entra a escolha da melhor abordagem, tá? Então, você vai definir o processo de refinamento e planejamento, tá? Então, por exemplo, podem ser sprints, podem ser releases e os critérios de priorização. Você vai priorizar as partes do produto ali baseado nos benefícios do projeto. Você não sabe construir benefícios? No final tem uma surpresinha para você aprender tudo isso aqui com detalhes usando inteligência artificial. Mas veja só, você vai construir como as partes do produto. Você vai construir baseado numa visão de arquitetura que algumas pessoas aqui, por exemplo, a referência de requisitos e o PO, vão sentar e o fornecedor para construir uma arquitetura, ou vocês vão olhar para benefícios, entendeu? Então é aqui que você vai escolher a abordagem. Eu vou te mostrar no final do vídeo também como que você pode fazer um exemplo disso, tá? E aí você tem que entender, olha, eu vou construir e priorizar no modelo cascata, qual que é a diferença, né, dos três modelos? Vou até fechar aqui para você focar. Então, olha, no modelo cascata, você vai basicamente definir as metas, né, para os indicadores-chave. Quais são, não é indicadores, são as métricas-chave, né? Então, você vai definir metas de escopo, ou seja, horas que vão ser gastas, tempo para elementos ali do projeto, os produtos e os benefícios, custo,
qualidade, benefícios, riscos e indicadores de sustentabilidade. E você só muda com uma autorização formal. Então, cascata é isso. Ó, você planejou todo o projeto, definiu as metas. Ó, se quiser mudar, vai ter que pedir autorização para qualquer um deles. O modelo ágil, por outro lado, você define algumas metas daquelas ali que eu falei. Né, essas metas aqui, ó. Você define alguma delas. E aí você flexibiliza praticamente tudo, desde que um elemento lá chamado meta do produto, se estiver, por exemplo, usando o Scrum Guide, se ela ainda seja viável. Ah, eu quero entregar esse produto para o mercado porque eu acredito que eu vou gerar tanto de resultado após isso. Né? Se você vê que essa meta do produto ainda está viável, tudo isso aqui você pode flexibilizar. Tá? E o modelo híbrido, você define algumas metas dessas aqui, tá? E você flexibiliza conforme regras claras, tá? Regras que eu, inclusive, vou te mostrar. Então, eu estou mostrando aqui um artefato chamado abordagem de desenvolvimento, justamente para quê? Para te mostrar que ele é um dos artefatos que vão ajudar você a construir as regras, tá? Então, essa é a principal diferença entre essas três abordagens. E por que eu digo que a híbrida é a evolução da ágil? Porque a ágil ela veio meio que criar uma ruptura. Ah, não precisa de meta para tudo não, vamos só definir a meta do produto, que seria basicamente ali o benefício. Só que a galera viu que, mesmo, começou a gerar muito desperdício fazendo isso. Muito desperdício só definindo meta de benefício. Então vamos construir um modelo de governança que pega o melhor do cascata e o melhor do ágil e une, né? Então você maximiza as forças e minimiza as fraquezas dos dois modelos, por isso que existe a abordagem híbrida. Então você define isso aqui nessa parte da abordagem de desenvolvimento, né, que é quando você fala ali como os fornecedores construirão e priorizarão os requisitos. Aí você define qual será a estratégia de entrega para operações. Porque não basta você saber o que é prioridade e definir como você vai construir. Você precisa o quê? Explicar como e quando as entregas serão feitas para uso real, né, incluindo estratégias de validação, feedback. Ah, você vai subir ali num ambiente de homologação e depois o cliente vai testar, ou se você vai testar e depois o cliente vai testar e ele vai dar o ok formal e aí você vai mandar para operação e depois que você manda para operação, como vai ser feita a análise de resultados. Então você vai, aqui sim você começa a medir os benefícios, né, de fato do que você está construindo, tá bom? Então isso aqui que é uma abordagem de desenvolvimento. Você não tinha visto ainda, comenta aqui, pô, primeira vez, legal, né? Gostei de ver essa estratégia aí, né, para definir ali um plano de construção do produto, que é um artefato muito importante para você, de fato, conseguir produtividade de organização nos seus projetos de tecnologia, beleza? Agora vamos para os benefícios. Ó. Quais os benefícios de uma abordagem de desenvolvimento? 2 benefícios principais. Você vai ter clareza, né, de como vão ser construídas as metas do produto e você vai ter fluidez do trabalho de planejamento e entrega do produto. Então, é importante a clareza de como você vai construir as metas. Por quê? Porque se você não define, né, como eu falei aqui, olha, você vai definir metas rígidas para tudo e vai só autorizar formalmente, ou não, vou flexibilizar tudo, vou deixar só benefícios, ou não, vou seguir regras. Se você não define isso aqui, você não vai nem saber se o seu projeto está indo bem ou mal, concorda? Porque eu ainda consigo alcançar os benefícios, supondo, numa abordagem ágil. Tá, mas quem garante, né? Então, assim, quanto menos regras você tiver e métricas para medir, pior. Tá? Então, você vai ter clareza, né, de como vão ser construídas essas metas e como você vai gerenciar, né, elas. E um outro ponto é que você tem muita fluidez do trabalho do fluxo, né, de planejamento e entrega do produto. Por quê? Pensa só numa situação em que tem lá, vamos supor, sprints de 3 semanas, como é o caso desse cliente que eu estou comentando aqui, e você precisa, garantir que sempre no final da 3ª semana tenha backlog pronto para primeira semana da próxima sprint. Se você não tiver regras claras, tipo assim, olha, o cliente vai construir ali a user story na 3ª semana, e na primeira semana os nossos POs vão refinar, na 2ª semana a equipe técnica vai estimar, entendeu? Se você não definir regras claras, pode ser que de uma vez as pessoas construam várias user story e depois não tenha mais nada, porque você colocou aquilo tudo dentro de uma sprint aí, os POs, digamos assim, não trabalharam nisso, entendeu? Então, o fluxo de trabalho de planejamento e entrega do produto, ele fica mais estável quando você faz isso, tá? Então, por isso que é importante ter a abordagem de desenvolvimento. E aí, como? Vou dar um exemplo aqui para você como que você pode fazer isso, tá? O exemplo é o seguinte, olha, origem de requisitos. Aí eu peguei essa abordagem de desenvolvimento que eu fiz para esse cliente,
joguei no GPT e falei assim, olha, deixe anonimizados os dados, né? Porque ali tem os nomes das pessoas, etc. Então eu não posso fazer isso, tá? Então, veja, origem dos requisitos. Então, vai ter lá, ó, uma etapa de identificação dos requisitos, que vai ser a área de negócio, que vai listar ali as necessidades estratégicas. Depois vai ter a priorização, depois vai ter a estruturação e validação técnica. Então, é isso aqui basicamente que vão ser as origens dos requisitos, né? Aí depois, como vai ser a governança do produto? Então, veja, você vai ter a direção funcional e priorização do valor pelo Product Owner do cliente e do fornecedor. Depois você vai ter a construção técnica pela equipe de arquitetura, liderança técnica e de testes. E depois você vai ter a homologação e aceitação lá na área, né? Então, aqui que vai ser assim que vai ser a governança do produto. O processo de desenvolvimento é aqui que você trata da abordagem. Então, veja só como que ficou esse exemplo. Veja que aqui o cliente optou por uma abordagem ágil, tá? Então, ó, na semana 1 você faz o refinamento funcional, tá? E depois, o que é esse refinamento funcional? Olha, os POs vão refinar o backlog e vão fazer o entendimento do negócio, né? Para ter um alinhamento com o requisito do cliente que veio lá da sprint 3, da semana 3. Na semana 2, você faz uma estimativa e aprofundamento. E aí, uma vez que eu tenho já isso aqui validado, né, pelo cliente, porque ele mandou lá na semana 3 os requisitos para sprint, né, para a próxima sprint. Ele mandou, na verdade, assim, ó. Pensa, ele está na semana 3 definindo os requisitos da sprint, não que está por vir, mas da outra, entendeu? Para que seja processado durante a próxima sprint. Então, ele vai lá e detalha os requisitos. Aí, depois que ele detalha, o nosso PO, na semana 1, refina, né? E aí, na semana 2, a equipe técnica estima o esforço e a complexidade e eles já podem definir prioridades ali com o cliente, né? Então, ó, as prioridades começam a formar a futura sprint. Por quê? Porque você já tem o que precisa ser feito tecnicamente e você já tem quantidade de story points e já tem também quantidade de horas. Então, é aqui que você constrói as regras da semana, o que a equipe de produto vai fazer durante as 3 semanas da sprint, para que eles não fiquem só tipo fazendo inspeção na construção, eles precisam construir os requisitos também, né? E aqui que é a regra, tá? Então, se não ficou claro ainda, ó, na primeira semana, os nossos POs refinam os requisitos. Na segunda, a equipe técnica estima o esforço e na terceira, o cliente define desses aqui que foram estimados esforço, o que vai para a próxima sprint baseado no que cabe ou não, né? E no que é prioridade também. E também ele já detalha as necessidades para que elas sejam refinadas na semana 1 da sprint que vai começar. Veja, então, não é uma coisa de outro mundo, né? Bem tranquilo fazer. Aí, regras operacionais importantes. Ó. Caso algo da sprint não seja finalizado até a sprint review, que no caso seria na terceira semana, a comunicação deve ocorrer até a semana 3. Mas não é tipo na sexta-feira da semana 3, é, por exemplo, na terça-feira. Né? O item retorna para o backlog e segue o replanejamento. E ele vai entrar na próxima sprint review. Ah, tem um bug. Então, você vai fazer isso, né? Mudanças durante a sprint. Ó. Quando uma alteração impacta no escopo da sprint, você avalia o impacto no planejamento atual, avalia se você precisa cancelar a sprint eventualmente, porque não faz mais sentido o que você planejou antes. E caso não seja possível absorver, ele vai para o backlog, né? E a mudança vai ser analisada e refinada no próximo ciclo. Isso aqui é uma observação no processo de desenvolvimento, né? E a estratégia de entrega para homologação é: ó, o time técnico disponibiliza a versão para teste, aí o cliente executa ali uma análise com o usuário, valida o comportamento e a integração, né, com outros sistemas. Se está aprovado, autoriza para ir para a produção. Se autorizou, aí você faz o deploy e comunica, né? E a avaliação após Go Live é o quê? O usuário valida o comportamento lá em produção, né, porque ele já testou antes. Se não é conformidades, a entrega é considerada concluída e depois você avalia benefícios, né, qualitativos e quantitativos. Né? Então, veja que é bem tranquilo de fazer, tá bom? Se você quiser esse mapa mental aqui, é só responder o NPS que vai ficar na descrição aqui desse vídeo. E nesse momento, eu te convido a aprofundar mais nisso. Aqui é apenas dos artefatos que existem para você gerenciar adequadamente, gerenciar bem projeto de tecnologia. Tá, essa aqui é a abordagem de desenvolvimento. Mas veja, você não só pode, como deve
entender o método, esse processo aqui, mas saber utilizar a inteligência artificial para criar isso aqui a seu favor. Um agente treinado, né? Então, um agente treinado nesse método aqui, no método gestão de software, né, que vai te ajudar a construir isso aqui com muito mais facilidade. Se você quer participar de 2 dias, então, inteiros, completos comigo, para aprender isso e muito mais, que é inteligência artificial e gestão híbrida para projeto de software, eu te convido a participar da minha imersão, tá? Entra aqui em agostinhoriz.com.br/imersão e se inscreva, né? Vão ser ali 2 dias comigo inteiros, implementando inteligência artificial nos seus métodos de tecnologia e com certeza alavancando aí a sua produtividade pessoal e profissional. Se você é um gestor de projetos de software que já está cansado de viver no meio do caos, se você é um desenvolvedor ambicioso, você quer sair do operacional, já quer trabalhar com gestão, ou se eventualmente você é um gestor de área de negócio que precisa que os seus projetos de software sejam bem gerenciados, ou qualquer profissional visionário que viu que a área de tecnologia tem muita oportunidade, mas poucas pessoas aptas para aproveitar essas oportunidades adequadamente, então vem comigo para a imersão. E vai ser uma grande satisfação poder ficar esses 2 dias com você, uma comunidade fora da média que já está investindo aqui no lote 3 para garantir lá a sua vaguinha, beleza? Nos vemos então em breve na imersão ou no próximo vídeo aqui no canal. Até mais!